Num tempo em que ainda não tinham sido abertos caminhos ou construído estradas, o único acesso possível para a colonização da ilha era através do mar. E o Calhau de São Jorge foi uma porta aberta ao mundo. No Madeira Profunda, nós viemos até aqui para revelar a importância deste lugar no antigamente. São Jorge foi uma das primeiras freguesias da Madeira e uma das mais importantes. São Jorge foi aquilo que hoje é o Concelho de Santana. E isso deve-se exatamente a esta foz da Ribeira de São Jorge, a este calhau que permitia que entre a terra e o mar fossem feitas trocas de mercadorias, de bens, de madeiras, de materiais de construção, o que permitiu todo o desenvolvimento deste concelho. Eu nasci em São Jorge, na freguesia de São Jorge. E quando era pequenininho, eu vinha muito aqui abaixo com a minha mãe e a minha tia, e ficávamos ali na casa do meu avô e fazíamos ali o almoço. A gente íamos para a praia e a minha mãe, mas a minha tia, ficavam a fazer o almoço e passávamos aqui a tarde. Claro que a gente vinha todos a pé, que não havia a estrada que há agora. Era o caminho real, a gente vinha a pé de São Jorge aqui, vinhamos de manhã e subimos à noite. Depois, com mais cuidado, já vinha com o meu pai à fazenda, que o meu pai tinha vinha no chão aqui e nós vínhamos cá podar a vinha. Eu não podava, que era pequenininho, mas vinha só para tentar o meu pai. Mas vinha cá abaixo com ele, que gostava muito do calhau. A gente pagávamos homens e a gente apanhava as uvas e levávamos em cesto de vindima lá para cima, para São Jorge. Que eu não sei, vou ser sincero, que eu não sei como é que aqueles homens conseguiam levar cestos com 60, 70 quilos até São Jorge. E depois, mais tarde, o primo de Luísio fez um cabo que chama-se o cabo aéreo, que vinha ali ter a lagoa. Nós, depois, apanhávamos as uvas, metíamos no cesto, vamos para ali e era transportado no fio para o cabo aéreo lá para cima. Hoje em dia, eu fiquei com uma fazenda aqui, foi uma herdança que me coube, e eu estou tentando recuperar aos poucos para pôr isto como era antigamente. O Calhau de São Jorge é o berço da freguesia de São Jorge. Foi aqui que começou a colonização da original freguesia, que compreendia o território de Santana, Arco de São Jorge e Ilha. Foi o centro da freguesia até o episódio inédito da queda da segunda igreja, e é aí que pela primeira vez na história insular se vê a transladação de uma freguesia de um ponto concreto geográfico para o outro. E é transferido para as Achadas, das Terras Altas, onde se constrói uma primeira igreja que é demolida em 1737 e onde ainda está a segunda igreja lá construída, que permanece como uma referência da arquitetura barroca na região. Como vimos acontecer noutras regiões, mesmo a sul, por exemplo, na Calheta, temos a mesma disposição do centro da freguesia junto ao mar, perto da Ribeira. Aqui acontece o mesmo. Era
um acesso possível, tendo em conta que o resto da costa norte é extremamente inclemente e extremamente agressiva na sua geografia. E aqui teríamos um acesso fácil à bacia hidrográfica e depois, certamente, como vemos ao longo do século XVI, à exploração de madeiras, que era uma das principais riquezas da costa norte, de tal forma que no final do século é já proibido o abate de árvores. Meu avô materno tinha uma serragem à água no sítio da Felpa, só que na altura a indústria parece que era mais do que hoje. Havia duas serragens, dois moinhos e havia uma disputa pelo uso da água como força motora. E então ele decidiu trazer a serragem cá para baixo. A madeira era das zonas altas da freguesia de São Jorge, era transportada cá para baixo através dos bois de canga, naquelas cursos, e era transformada aqui, serrada, e depois a madeira e aquelas aparas, os restos e lenhas eram exportadas para Porto Santo. Durante séculos, as cargas para São Jorge só podiam vir pelo mar e eram transportadas quer dos navios para o Calhau, quer do Calhau para os navios. Até que alguém se lembrou de amarrar um guincho a uma baixa que está ali no meio do mar. A partir daí, os navios ficavam por baixo do cabo e num sistema de vai-vem, as cargas eram transportadas desde o alto da montanha até o próprio navio e também vice-versa. Este local, há 200 anos atrás, teria as ruínas da segunda Igreja Matriz de São Jorge, teria o Forte de São Jorge, com o seu portão de armas. É curioso que aqui, nesta área, teríamos também indústrias relacionadas com a produção de aguardente, o grande engenho do Calhau, que é destruído num incêndio já na década de 30 do século XX. Teríamos também a indústria dos cortumes, com uma unidade própria de produção de cortumes. Teríamos os grandes armazéns das agências como a Blandi e outras empresas relacionadas com o comércio dos vinhos e com a cabotagem marítima. Teríamos algumas residências solarengas, porque apesar de ter deixado de ser o centro da freguesia no século XVII, permaneceu como sítio importante até o início do século XX. É só a partir do momento que esta deixa de ser a principal porta de entrada na freguesia que o Calhau entra, de certa forma, em declínio e que as estruturas antigas que aqui existiam acabam por se desmoronar por completo. No tempo antigo da Croa, o povo era obrigado a dar dias para a construção dos caminhos, mas fazia-o com técnica. Nesse tempo, as cargas eram transportadas em terra em cima de corças, que por sua vez eram puxadas por bois. E era difícil aos animais, num plano inclinado, terem assento para as patas e poderem fazer força de tração. Então o povo descobriu este método de criar estes degraus arredondados com este compasso conhecido pelo passo do boi.
O Cais de São Jorge, construído na ponta com o mesmo nome a partir de 1903, possuía uma plataforma com dimensões apreciáveis para a descarga das mercadorias ou dos bens que aqui se faziam. E num tempo que não havia cimento Portland, as argamassas foram feitas usando cal, numa argamassa que persiste até os dias de hoje, e podemos também dizer, pela dimensão das pedras que aqui se observam, que também aqui trabalharam homens ou gente rija e com bastante força. O Mar do Norte é sempre mais mexido que o Mar do Sul, porque as correntes vêm de norte. Daí que é difícil encontrar um dia em que seja fácil um barco ou um navio fazer uma acostagem de forma a permitir que as pessoas saiam em segurança. No passado, quando este cais aqui de São Jorge tinha uma enorme atividade, as pessoas eram metidas num cesto dentro do barco e depois içadas por um guindastre que estava fixado a estas rochas. A ponta de São Jorge é a ponta mais a norte da Ilha da Madeira. E dada a forma côncava da costa norte, nós conseguimos ver a ponta de São Lourenço a leste e o Porto Menês a oeste. É o único local na costa da Madeira que o conseguimos fazer. Mas esta ponta também está ligada ao Funchal, porque é daqui até à Ponta da Cruz, no Funchal, em São Martinho, que nós podemos estabelecer a largura máxima da Ilha da Madeira em 22.900 metros. Aqui neste local têm ocorrido vários acidentes fatais. Os curiosos, as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, não resistem em baixar até à parte mais baixa desta ponta, onde depois de umas ruínas do antigo cais que aqui existiu, forma-se uma linda poça, uma linda lagoa, que é irresistível a quem vem cá pela primeira vez. E quando o mar está um pouco mexido e com a maré a subir, as pessoas mais descuidadas são apanhadas desprevenidas e daí os acidentes fatais que aqui se têm verificado. Este farol tem 271 metros acima do nível do mar e mais 14 metros de pedestal. É o segundo mais alto de Portugal. O primeiro é da Ponta do Pargo. Todos os faróis têm uma característica diferente. A característica deste farol, portanto, é um segundo de luz, 2 segundos de eclipse. Depois tem mais 1 segundo de luz e 4 segundos de eclipse. Dá um período de 6 segundos. Ele trabalha a baterias com 12 volts. Possui uma lâmpada de 12 volts, 80 watts de potência. E tem um alcance de 15 milhas marítimas. A parte dos prismas,
capta toda a luz que se produz ali dentro e é projetada numa só direção. Quando está no mar, consegue perceber qual é o farol que está a ver. Agora, praticamente, a navegação do alto já nem precisa de faróis para navegar, mas a navegação costeira. A navegação costeira tem que se orientar pelo farol para não andar a bater as rochas. Eu sou faroleiro desde 1982. Quando saí do Exército, apanhei o concurso aberto, até concorri para 2 postos ao mesmo tempo, faroleiro e guarda florestal. Só que o primeiro veio faroleiro, tentei agarrar, mas vale um pássaro na mão que Deus a voar. Faroleiro é fazer manutenção e zelar pela limpeza do farol, verificar se está a funcionar tudo bem, se houver algumas pinturas que temos que as fazer. A vassoura é a ferramenta principal do faroleiro. Todos os dias um gajo pega nela. Em plena reserva da Biosfera de Santana, a Ribeira de São Jorge nasce nos pontos mais altos da Ilha da Madeira. Para cima do Caldeirão Verde e para dentro do Pico Rúvio, esta ribeira chega ao Calhau de São Jorge, num ponto histórico para o desenvolvimento do concelho de Santana. Aqui tomaram banho várias gerações. Continua a ser um local paradisíaco, mas há que resolver problemas de salubridade para que as pessoas em segurança aqui possam voltar a banhos. A estrada da Rocha de Baixo ou para a Rocha de Baixo, em São Jorge, é o exemplo de que nada é impossível. Na década de 90, um homem de nome Afonso aventurou-se por estas rochas abaixo, conseguindo abrir um traçado de um caminho que mais tarde o governo veio a arranjar como estrada. Convém aqui recordar que este homem, na altura que se aventurou por aí abaixo com a sua máquina, foi considerado um louco, um aventureiro, mas ele conseguiu provar aquilo que eu referi ainda há pouco. Nada é impossível quando nós queremos fazer. Eu resolvi abrir aquela estrada, era porque o meu pai tinha lá muitos terrenos, se calhar o maior proprietário de terrenos lá, naquela zona do lado de baixo. Cansámos de acartar muita coisa às costas, era difícil o acesso, claro, era tudo varidas. Andar 1 hora de tempo com carga às costas não é fácil. E depois veio o cabo aéreo, também já facilitou um bocadinho, mas não era como uma estrada. A estrada a gente chega, com o seu carro, para, vai, faz o que tem a fazer, a hora que quer ir embora vem. E eu sempre tive aquele gosto e vi que havia maneira de fazer. Eu disse a esses senhores engenheiros na altura, eles disseram, isso é impossível. Eu disse, não, é, e faço. E fiz, está lá, está feito. E comecei sem ninguém me pagar. Isso é que foi a minha dificuldade. O que eles me disponibilizaram foi o gasóleo. Eles disponibilizaram o gasóleo e disse, e já, ele deu o gasóleo e faço. Não, embora não pagassem, mas dava o gasóleo, já era
E quando ia de meia para baixo, já meia castrada, então eles foram lá ver, um grupo da Câmara, e na Assembleia da Câmara decidiram, não, então vamos pagar as horas de trabalho. E pagaram. Quando levei material para a parede que foi feita, que era necessário para segurar, para fazer a curva, o caminhão lá abaixo, todo mundo achava aquilo coisa impossível, e lá com o caminhão o material. Ela ficou cerca de 7, 8 anos em terra batida. Ela foi aberta em 98 e foi alcatroada em 2004, se não me engano. Na altura que estava em terra batida, nos primeiros anos, quando davam uma chuvonha, às vezes arrepiava. Não tinha muros, não tinha nada. E as pessoas continuavam a passar. Alguns, quando aqui começava a escorregar, claro, não gostavam muito. Mas nunca deixei de ser por causa disso. Aquele tem 4 km e tal de estrada. E o total daquele todo eu fiz aquele em 9 meses, mais ou menos. Para quem desce à Rocha de Baixo, em São Jorge, é indispensável vir até à cabeça da Boca dos Barros, para desfrutar da paisagem sobre a própria Rocha de Baixo, mas também já sobre a Ribeira Funda de São Jorge, desfrutar da paisagem um pouco de toda a costa norte até o Porto Muniz, mas especialmente de um sítio que é a Banda do Sol, nas terras de fora. Isto é uma zona agrícola que pertence à freguesia de São Jorge, mais precisamente ao sítio da Ribeira Funda, que são os donos desta parte cá de baixo. A partir dos 5, 6 anos já vinha cá abaixo. Quando não podia vir a pé, vinha dentro de um cesto de vindima, ou ao colo, ou às carvalhosas, como se diz. Os meus familiares tinham cá terreno e sempre que havia oportunidade, eu gostava de vir cá para baixo. Isto aqui era tudo vinho. Não havia uma horta que não tivesse vinho. Ainda temos lagares aí a funcionar, ainda antigos, outros modernos. Temos boa variedade deles e em bom estado de conservação. Adquiri terrenos que eram dos meus familiares e sempre que posso, desde que tenha um tempinho, para me encontrar cá em baixo. Isto aqui é quente, como no norte é um pedaço frio, aproveitamos uma certa época do ano para fazermos as nossas culturas cá em baixo, mais à beira-mar. Pouca gente conhece este sítio. Quando chegam ao Arco de São Jorge, vão à beira-mar, veem uma estrada, entram e deparam-se com isto e ficam encantados. Percorrendo o Calhau de São Jorge, percebemos a importância histórica deste local na afirmação e desenvolvimento das populações da costa norte da Madeira. Percebemos a sua importância num tempo em que as ligações eram exclusiva ou quase exclusivamente feitas por mar. Este facto é testemunhado pelo pórtico, aliás, o único pórtico na costa madeirense virado para o mar como entrada deste local. Claro que era bom que as fazendas fossem todas trabalhadas, porque ficava mais bonito. Mas não queria que isto evoluísse muito mais, porque se evoluir muito mais vai estragar o que tem aqui de bonito.
vivo e trabalho no Funchal, mas costumo dizer que durmo lá e vivo aqui. Pelas belas paisagens que temos, pelas veredas de acesso, se nos for permitido fazer pequenos palheiros, pequenas casas de campo, não fazer mamarrachos e tudo, vai ficar uma coisa espetacular.